Hoje eu vou esclarecer uma dúvida que nós recebemos com muita frequência aqui no escritório e que de repente pode ser a sua dúvida também. E a dúvida é a seguinte: doutor, fui afastado pelo INSS, tive alta e assim que voltei ao trabalho a empresa me mandou embora. Tá certo isso? Quais são os meus direitos? Eu já vou responder essa pergunta, mas antes disso, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal para aproveitar e já se inscrever. E você que já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo também com os seus amigos. Porque o nosso objetivo aqui no canal é informar os trabalhadores sobre os seus direitos. E de repente você pode ter um colega, um parente, um amigo que está passando por uma situação parecida com essa que nós vamos falar no vídeo de hoje e que não sabe o que fazer, não conhece os seus direitos e de repente pode estar sendo prejudicado por falta de conhecimento. Muito bem, já entrando no conteúdo do vídeo, quando nós falamos de auxílio-doença, existem dois tipos de auxílio-doença. Existe o auxílio-doença acidentário, espécie 91, e existe também o auxílio-doença comum, espécie 31. O auxílio-doença acidentário 91, este gera direito à estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses contados da alta previdenciária. O auxílio-doença acidentário, espécie 91, como o próprio nome diz, ele é concedido pelo INSS quando o empregado é afastado do trabalho em razão de um acidente de trabalho ou por uma doença relacionada ao trabalho. Então, a primeira coisa que o trabalhador precisa observar quando o seu benefício é concedido é a espécie do benefício. Se o benefício for espécie 91, o trabalhador já sabe que o seu benefício gera direito à estabilidade provisória no emprego pelo prazo de 12 meses contados da alta previdenciária. Então, esse benefício previdenciário espécie 91, o auxílio-doença acidentário, esse não tem nenhuma dúvida. Se o benefício for concedido com esse código, por essa espécie, o trabalhador tem direito sim à estabilidade provisória no emprego pelo prazo de 12 meses, contados do afastamento da alta previdenciária, do término do benefício previdenciário. Então a empresa não pode dispensar o trabalhador durante esse prazo de estabilidade provisória no emprego de 12 meses. Se a empresa fizer o desligamento desse trabalhador sem justa causa, porque a empresa, se for por justa causa, a empresa pode mandar embora sim. Então, se a empresa fizer o desligamento desse trabalhador sem justa causa durante esse período de estabilidade no emprego, o empregado tem direito à reintegração ao emprego com o pagamento dos salários e todos os direitos do período que ele ficar afastado, ou então a indenização do período de estabilidade, ou seja, o pagamento de forma indenizada do período de estabilidade provisória no emprego. Agora, se o benefício for concedido pelo Código 31, que é o auxílio-doença comum, esse, pela lei, o empregado não tem direito à estabilidade provisória no emprego. Porém, o empregado pode ter direito à estabilidade provisória no emprego se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que o trabalhador deve observar após ter a alta previdenciária pelo benefício Código 31. Se tem ou não previsão de estabilidade provisória no emprego em acordo ou convenção coletiva. Se tiver, a empresa também tem que respeitar esse prazo previsto pelo acordo ou convenção coletiva. Geralmente, quando existe essa previsão no acordo ou convenção coletiva, a estabilidade geralmente é por prazo curto, não é de 12 meses. Às vezes é de 1 mês, 2 meses ou 90 dias. Geralmente não passa disso, mas precisa ser analisado a convenção coletiva da sua categoria para verificar se tem ou não essa estabilidade. Além disso, existem outros pontos que também o trabalhador precisa ficar atento, mesmo quando ele é afastado pelo Código 31. Apesar de não ter direito à estabilidade provisória no emprego, existem outros direitos e outros cuidados que a empresa deve tomar para não gerar direito à indenização ao trabalhador. Um dos pontos que deve ser observado, por exemplo, é quando o empregado ele tem a alta previdenciária e ele retorna ao trabalho, ele precisa passar pelo exame médico de retorno ao trabalho. Se eventualmente
o médico do trabalho entender que esse trabalhador está inapto para o exercício da função, ou seja, ele está sem condições de continuar trabalhando, nessa situação a empresa não pode fazer o desligamento desse trabalhador. Nesse caso, a empresa precisa fazer a readaptação de função, colocar esse trabalhador numa função que seja compatível com o seu quadro de saúde, mas jamais fazer o desligamento desse trabalhador, porque o empregado doente ou inapto para o trabalho, ele não pode ser dispensado. A empresa deve acolher esse trabalhador numa outra função que seja compatível com o seu quadro de saúde. É muito comum na prática, quando o empregado retorna do INSS e passa pelo exame médico de retorno e o médico do trabalho diz que esse empregado está inapto para aquela função, para exercer as suas atividades, a empresa manda esse empregado para casa, orienta geralmente que ele recorra ou entre com processo contra a decisão do INSS e deixa esse empregado aguardando em casa a decisão do INSS. Isso também não pode acontecer, isso está errado, isso é o que nós chamamos de limbo jurídico previdenciário. Nessa situação, o trabalhador tem direito de receber os salários do período que ele permanecer afastado, aguardando a decisão do INSS. Mas veja bem, o empregado só terá direito de receber esse período de limbo previdenciário quando ele permanecer na sua própria residência, permanecer em casa, aguardando o julgamento do recurso do INSS, quando a empresa impedir o retorno do trabalhador ao trabalho. Então é importante que, se isso acontecer com você, após o término do seu benefício, assim que você voltar ao trabalho, passar pelo exame médico do médico do trabalho e o médico disser que você está inapto para a função e a empresa mandar você para casa, é importante que o trabalhador reúna provas disso. Serve provas documentais, como por exemplo e-mails, conversa de WhatsApp, qualquer tipo de prova que você tenha condições de mostrar isso no processo, mostrar para o juiz trabalhista que você tentou retornar ao trabalho após a sua alta previdenciária e foi impedido pela empresa. Nessa situação, você terá direito tanto à reintegração, pagamento dos salários desse período de afastamento, período do limbo previdenciário, e também indenização por danos morais em razão dessa situação que você passou durante esse período de afastamento sem receber salários e sem receber também os benefícios previdenciários. Agora, se após a alta previdenciária o empregado passar pelo exame de retorno e o médico do trabalho atestar que o empregado realmente está apto para a função, se não for o caso do auxílio-doença 91, a empresa pode sim fazer o desligamento desse trabalhador, salvo, como eu já disse, se houver previsão de estabilidade provisória em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas além disso, existe um outro ponto que o trabalhador deve ficar muito atento, porque a lei veda, proíbe a dispensa de forma discriminatória. Dispensa discriminatória é aquela que acontece por algum motivo ligado à condição pessoal do trabalhador, como por exemplo, condição de saúde, cor, origem, naturalidade. Enfim, a dispensa discriminatória, ela não decorre da capacidade do empregado, da sua produtividade ou mesmo da condição financeira da empresa, da situação financeira da empresa. A dispensa discriminatória, ela acontece unicamente em razão de uma característica pessoal do trabalhador. E isso é vedado pela lei. A Justiça do Trabalho entende que presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador de doença grave que provoque estigma ou preconceito, como é o caso, por exemplo, do câncer, do HIV, da depressão grave. Nessas situações, se o empregado for dispensado após retornar ao trabalho, após a alta previdenciária, mesmo que ele tenha recebido o auxílio-doença espécie 31, presume-se que a sua dispensa foi discriminatória, cabendo à empresa comprovar de forma robusta no processo, produzir provas muito convincentes de que o desligamento desse trabalhador não tem relação com a sua condição de saúde. Se a empresa não conseguir produzir essa prova, o juiz vai entender que a dispensa desse trabalhador foi sim discriminatória e ele terá direito à reintegração ao emprego, pagamento do período de afastamento
de forma dobrada, o trabalhador vai poder optar por um ou outro, ou a reintegração ou pagamento do período de afastamento de forma dobrada, além de indenização por danos morais. Agora, nos casos de doenças comuns, ou seja, aquelas que não são graves e nem provoquem estigma ou preconceito, como é o caso, por exemplo, de problemas na coluna, tendinite, bursite, doenças desse tipo, vai caber ao trabalhador comprovar que a sua dispensa foi discriminatória. Se o trabalhador não conseguir produzir essa prova, aí ele não terá direito à reintegração e nem também à indenização em razão do seu desligamento. Mas se o trabalhador conseguir provar no processo que o seu desligamento foi em razão do seu problema de saúde, mesmo que esse problema não seja uma doença grave e nem provoque estigma ou preconceito, a dispensa será sim discriminatória e o trabalhador terá direito à reintegração ao emprego ou ao pagamento do período de afastamento de forma dobrada, além de indenização por danos morais. Para mais informações, entre em contato conosco através do WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo.